Estamos de volta. Quando a gente pesquisa mídia e violência na internet, acabam saindo várias notícias e fatos curiosos. E a gente vai discutir agora com os nossos convidados. O primeiro, exatamente a gente já falou, inclusive, no segundo bloco. O deputado estadual Ivo Gomes apresentou um requerimento na Assembleia Legislativa do Ceará pedindo que seja encaminhado um ofício ao Ministério da Justiça para emissoras de TV sediadas no Ceará providências para evitar a exibição de materiais de cunho policialesco em programas de TV durante o dia. Ele pede uma reclassificação do horário de programas policiais. É difícil colocar classificação em programas desse tipo porque eles se enquadram como jornalismo ou eles se disfarçam de jornalismo e legalmente não tem como fazer uma classificação desse tipo de programa? Olha, foi uma coisa que eu levantei, inclusive, no seminário, né, de tentar mostrar que a maioria desses programas policialescos poderiam ser enquadrados como entretenimento, tá entendendo? E, consequentemente, serem submetidos ao sistema de classificação de faixa etária e horário, tá entendendo? Porque é um absurdo, embora as crianças não fiquem propriamente prestando atenção a esse tipo de programa, não é? Mas, de qualquer forma, aquilo eles estão ouvindo, quer dizer, eles estão em um espaço fechado em que há uma televisão ligada, exibindo aquilo e as pessoas comentando aquilo. Então, de certa forma, vão chamando a atenção dessas crianças, né? Bem pensados, né? De manhã cedo, hora do almoço. Exatamente, e fim do dia. Justamente. Não é nem no horário que a criança está na escola. Tá entendendo? A criança está se preparando para ir para a escola, está exibindo o programa. A criança está almoçando, está exibindo o programa. A criança chegou da escola, está exibindo o programa. Está entendendo? Então, como eu disse, o Brasil teve uma geração formada por Xuxa e corre o risco agora de ter uma geração formada por Datena. Ariovaldo, eu queria a sua opinião sobre essa notícia aqui. Antes de zerar morte por tráfico, o Uruguai proibiu programas policiais. Em junho de 2012, quando o Uruguai sofria com 70% no caso de homicídios, um avanço de 70%, o presidente José Mujica anunciou um pacote de medidas para conter a criminalidade no país. E entre eles estava a proibição da exibição de programas policiais entre 6 da manhã e 10 da noite. E a alegação era que essas atrações televisivas promoviam atitudes ou condutas violentas e discriminatórias. 2 anos depois, em junho de 2014, o governo anunciou que as mortes ligadas ao tráfico de drogas foram zeradas no país. Então, esses programas, isso pode dizer que são a prova de que esses programas policiais podem estimular a violência? Há dois vetores aí a considerar, que não pode ser misturado. Uma é a questão da proibição de programas policiais, né? Que se você for observar qual é o impacto disso na questão dos homicídios, da taxa de homicídio, é uma coisa. A outra é a questão de descriminalização da droga, certo? Eu tenho minhas dúvidas em relação à primeira providência, sabe, em termos de que a proibição desse tipo de programa tenha um impacto muito sério na queda de homicídio. Eu tenho minhas dúvidas, né, quanto a isso. Agora, não tenho realmente dúvida, porque nós temos pesquisas que demonstram isso. A descriminalização, ela é fundamental no sentido de diminuir a taxa de violência, sobretudo homicida, no Brasil hoje. Eu atribuo praticamente cerca de 70% hoje dos crimes, né, responsáveis pelo tráfico de drogas. Não é o tráfico em si, é a questão da disputa entre os grupos, é uma disputa pela territorialidade. Né? Então, exatamente esses essa é a matriz fundamental de aumento eles da dão violência. Cartaz a essas facções, eu já ouvi de repórteres policiais de receberem ligações dizendo, olha, eu vou matar fulano, mas eu vou matar fulano de meio-dia, porque eu quero que apareça. Você vê o nível que isso está chegando, né? Esses programas, às vezes, ajudam a alimentar o ego dessas facções criminosas, não? Olha, o que eu vejo, a tônica desses programas, quando trata da questão de drogas, é criminalizar exatamente, praticamente o usuário
ou aqueles, né, personagens que são meros coadjuvantes, né, que vivem daquilo, né, nos bairros, coisa desse tipo e tal. Não há nos programas policiais absolutamente, né, um ataque às fontes produtoras da droga, né, e a comercialização, a grande comercialização. Não há ataque a isso, vai se olhar lá na ponta. E na ponta, realmente, o que vai acontecer é que a distribuição da droga aparece como epifenômeno, como se fosse o real, aquilo é por efeito, porque aí chega o momento da disputa e assim por diante e tal. Muita gente me pergunta, toda semana alguém me faz uma entrevista, professor, por que a violência não acaba? A violência é funcional, ela é estrutural. Essa violência homicida e tal, ela interessa, ela emprega, ela é uma indústria que produz penitenciárias, né? Armas, drogas, e assim, muita gente vive disso. É um problema muito sério, é muito mais abrangente. Por último, a gente tem até uma análise feita por um site sobre o perfil dessas atrações. Cansados de programas policiais, Datena e Marcelo Rezende começam a mudar as atrações. Eu tenho acompanhado realmente os programas policiais e tenho percebido essa mudança. Por exemplo, Marcelo Rezende começou a transformar o Cidade em Alerta em um mix de programa policial com programa de humor, né? Transformou o Percival de Souza, que era um comentarista sério, virou quase um humorista. Eles começam, inclusive, a aparecer em programas de entretenimento nos outros programas. Tem a questão do Datena, que começou a brincar com os repórteres, elogiar o figurino e o cabelo das repórteres, resolveu trocar aquele estúdio fechado pelo pátio da emissora em alguns momentos. Às vezes ele apresenta o Brasil Urgente do pátio, até com guarda-chuva e sem motivo nenhum, já que ele tem um estúdio, né, à disposição. E recentemente, ele está dentro da redação, conversando com os editores, ele está tentando fazer uma coisa mais leve. Esse caminho pode melhorar os programas policiais ou ele pode ajudar a transformar mais ainda a violência em entretenimento? Acredito que só piora a cobertura de um fenômeno tão importante, tão sério, né, na nossa sociedade. A violência, numa pesquisa do Datafolha, foi elencada como a segunda maior preocupação dos brasileiros, né? Então, se é uma preocupação, a gente não pode tratar dessa forma como se fosse uma brincadeira, né? Talvez isso faça com que o produto, né, a notícia tenha mais valor de mercado. Porém, para o nosso propósito aqui, que é discutir as causas da violência, discutir possibilidades de prevenção do comportamento de violência, isso realmente não é adequado, né? O que esses programas poderiam fazer na cobertura do fenômeno violento seria tentar instigar um pouco a reflexão. A gente sabe que a televisão não é o locus ideal para a produção de reflexão crítica, porque a televisão tem, principalmente esses programas policialescos, é baseado no discurso da urgência, né? E o tempo sempre foi ligado ao pensamento, né? Desde Platão com seus aristocráticos pensamentos de que só os filósofos que não trabalhavam, que não iam para a ágora, poderiam dar uma opinião válida na sociedade. Então, por mais que se reconheça as limitações do veículo televisivo, seria possível abordar o fenômeno violento com mais seriedade, porque só com mais seriedade é que a gente pode realmente tentar dar algum tratamento efetivo a esse problema social. Professor Carmélio, sobre essa questão, esses formatos de programas policiais, eles têm um ciclo? Vai ter uma hora que eles já estão passando pela transformação de um ciclo? Eles podem chegar a não ter mais efeito de audiência? Olha, eles tentam se renovar justamente para manter a audiência, porque vai ver que o modelo estava cansando, está entendendo? Agora, eles cada vez se aproximam mais justamente do entretenimento, porque no jornalismo em si, digamos assim, o que segura a audiência no jornalismo mesmo é a qualidade da informação, não é a forma que a informação é apresentada, está entendendo? Mas a busca da isenção, a seriedade, está entendendo? Com que a coisa é apresentada, e o equilíbrio, está entendendo? E coisas que eles não têm. Então, o modelo deve estar cansando e eles estão tentando outras coisas. Agora, eu queria falar um pouco sobre esse negócio da medida de Mojica, de proibir os programas, está entendendo? Eu acho que... Eu tenho alguma dúvida, Rafael, não com relação a você, que trouxe a informação, mas a fonte aí, está entendendo? Porque eu tenho a impressão que simplesmente se escondeu embaixo do tapete
a coisa, está entendendo? Porque eu não acredito que o fato do... Ou então há, quer dizer, uma simplificação aí na notícia, porque eu li a notícia antes da gente começar, não é? Eu acho que há uma simplificação nessa notícia aí de colocar dessa forma. Eles pegaram dois assuntos, Exatamente. dois fatos diferentes e relacionaram. Porque eu não acredito que simplesmente você acabando os programas que falam de homicídios, você vai conseguir acabar a taxa de homicídio em qualquer lugar no mundo. Porque eu acho que no Brasil o que deveria haver era um pacto. Do mesmo jeito que não existe um pacto para não divulgar sequestro, Sim. por que não vamos fazer um pacto também Suicídios para também não se outros trata. aspectos? Está entendendo? Mídia e sociedade. Por que não fazemos esse pacto? Ok. Gente, infelizmente a gente não tem mais tempo para continuar essa discussão, mas eu agradeço vocês. A discussão termina aqui, mas ela continua aí na sua casa. Então, leve os argumentos que você ouviu aqui durante o programa para a sua família, para a sua roda de amigos, para outros debates, enfim, informe-se, junte tudo isso e aí sim você vai poder ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.